Salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda apresentação de corpos rígidos, onde vamos falar, de fato, da dinâmica de corpos rígidos, tá bom? A gente falou de cinemática na primeira e agora realmente vamos falar de dinâmica. Então a gente vai introduzir conceitos importantíssimos aí, como o operador de inércia, e vamos falar das equações de Euler, que são as equações dinâmicas para corpos rígidos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O operador de inércia vai ser uma quantidade de suma importância para nós. Como o próprio nome já sugere, o operador de inércia vai ter a ver com a quantificação da inércia, mas não a quantificação das translações que está a cargo da massa inercial, e sim a quantificação das rotações, tá bom? Essa quantificação da inércia de rotações ela é um pouquinho mais sofisticada do que a quantificação da inércia de translações, que é dada por esse escalar aqui, o min, mas não coloquemos o carro na frente dos bois, não. Vamos primeiro definir o que é operador de inércia, para depois falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Bom, para definir o que é operador de inércia, a gente tem que voltar à definição do momento angular aqui de uma distribuição de matéria, tá certo? Então, isso aqui para uma distribuição discreta, isso aqui para uma distribuição contínua, e ilustrando aqui utilizando o nosso aviãozinho, a gente tem um ponto qualquer aqui, denotado por RQ, né? Então, o momento angular desse avião relativo ao ponto Q, ele é dado, então, por essa expressão aqui, né? Já que o avião é uma distribuição contínua, tá certo? Onde ρr é a densidade de massa, tá certo? Desse avião aqui, aqui é a posição e aqui é a velocidade, todas relativas ao ponto base Q. A fórmula que a gente escreveu no slide anterior para o momento angular vale para absolutamente qualquer distribuição de matéria, tá bom? Mas como a gente está interessado aqui em corpos rígidos, particularizações vão acontecer que vão ser bastante úteis para a gente. Uma delas é essa que já está escrita aqui, tá bom? Se o corpo é rígido e, além disso, o ponto base Q ele está fixo no corpo rígido, a gente já sabe que podemos relacionar a velocidade com a posição de qualquer ponto, né? A relação mediada aqui pela velocidade angular, tá bom? E ao substituir, então, essa expressão no momento angular, a gente obtém, então, esta expressão aqui, tá bom? As expressões entre parênteses são as expressões correspondentes para distribuições contínuas. Voltando para esta expressão aqui, a gente vê que ela estabelece uma relação entre L, um vetor, e ômega, um outro vetor, tá bom? Fazendo com que a gente possa definir, então, este operador aqui, o operador IQ de x, que pega x e leva nessa expressão aqui, tá bom? Sendo um pouquinho mais explícito, né? É um IQ, é um operador, né? Que leva de um espaço vetorial no outro, tá bom? E leva o vetor x aqui na função i de x, né? Que também vai ser um vetor, tá certo? No caso em que x é ômega, o vetor ômega, a velocidade angular, I de x vai ser o L, tá bom? A gente vai ter esta relação aqui, que então, né, vai definir o operador de inércia, tá certo? O operador de inércia é este objeto aqui, tá bom? Que relaciona ômega, a velocidade angular, com L, o momento angular. Bom, nós acabamos de definir essa função IQ aqui como operador de inércia, mas um breve sobrevoo aí da literatura vai mostrar para vocês que os livros definem um tensor de inércia, tá certo? E, na verdade, o conceito de operador de inércia vai aparecer muito pouco, tá? Isso tem a ver com o fato de que a gente pode decompor, né, essa grandeza aí aqui em componentes e essas componentes satisfazem certas propriedades, tá bom? A gente não vai poder entrar em muito detalhe nessa questão, infelizmente, mesmo a bibliografia sugerida não entra, tá bom? Eu só queria mencionar isso aqui porque na literatura vocês vão encontrar essa denominação aqui, né, tensor de inércia, e a gente definiu um operador. Isso podia ficar confuso, mas essas coisas não estão em contradição, tá? A noção de operador
é mais apropriada, de fato, pelo menos na minha opinião, mas a palavra, o uso do conceito de tensor é mais comum, então ele tem que ser mencionado aqui, tá bom? Bom, vamos falar então das componentes, né? E ver que consequências a gente pode tirar daí, porque isso vai ser importante também, tá bom? Então, reescrevendo, né? Então, pegando uma das componentes, a iésima componente do momento angular, é simplesmente pegar a iésima componente de IQ avaliada em ômega, e isso aqui dá simplesmente a iésima componente dessa expressão. E aí, né, utilizando a maravilhosa fórmula sacrossanta do saber, né, epsilon, epsilon, delta, delta, menos delta, delta, a gente pode passar para K, tá certo? E aí, né, olhando para essa fórmula e fazendo essa identificação, que acabou de aparecer, onde a primeira linha, como usual, é para distribuições discretas e a segunda linha é para distribuições contínuas, a gente pode então definir, a gente pode então encontrar as componentes do tensor de inércia, tá bom? E reescrevendo então essa expressão toda aqui na forma matricial, né, pegando as três componentes e montando essa equação matricial, a gente chega nessa relação aqui entre L, né, igual a... E aí tem gente que gosta de usar uma dupla seta, sim. A gente encontra a relação entre L e ômega, que é mediada, então, né, pelo que a gente estava chamando de operador de inércia, agora eu vou chamar também de tensor de inércia. E o que é muito importante chamar a atenção aqui é que essa relação envolvendo essa matriz aqui, tá certo? Diz que esses vetores, o vetor L e o vetor ômega, eles não são proporcionais, tá bom? Como acontecia lá no caso de rotação, como acontecia muitas vezes no caso lá de rotação em torno de eixo fixo, né? Aqui o caso típico vai ser a não proporcionalidade, né? L e ômega serão não proporcionais e isso nos leva a situações interessantes, né? Então, se a gente pega, por exemplo, né, essa bola de futebol americano, e me desculpem a escolha aí, mas o fato é que a bola sendo mais oval, a bola de futebol americano sendo mais oval, ela serve melhor aqui aos nossos propósitos. E a gente vê que, no caso aqui, mesmo a rotação em torno de um eixo aproximadamente fixo, o L vai estar mais ou menos aqui. Opa! O L vai estar mais ou menos aqui na vertical, tá certo? E o ômega, na verdade, eu vou esperar a bola parar aqui para desenhar, porque o ômega, por exemplo, nessa posição, né, o ômega vai estar mais ou menos aqui. Opa, de novo. O ômega vai estar mais ou menos aqui, tá certo? E o ômega, então, precessa aqui em torno do L, né? Então a gente vê que o ômega não fica parado e o L fica aproximadamente parado, tá bom? Isso é consequência direta do L não ser proporcional ao ômega, nessa relação vai ser intermediada aqui pelo tensor de inércia, e isso vai dar origem a essa dinâmica complicada e muito rica do ômega com o L. Uma propriedade importantíssima do operador de inércia é a de que ele é simétrico, ou seja, as suas componentes satisfazem essa identidade aqui, o I e J é igual ao IJI, tá bom? Isso para qualquer corpo rígido, tá certo? Isso vem da própria definição do tensor de inércia. Então, trazendo um corpo rígido qualquer aqui, essa mala, por exemplo, onde a gente vai combinar que a gente não vai recolher aqui essa alça, a gente tem então que o operador de inércia relacionado a essa mala vai ser simétrico, tá certo? O fato do operador de inércia ser simétrico e também ser real, no sentido de que todas as entradas aqui, né, todas as componentes têm entradas que são números reais, garante que este operador ele seja diagonalizável numa base ortonormal, tá certo? Então existe uma base ortogonal, né? A normalização é um pouco trivial nesse caso, mas o fato dessa base diagonalizadora ser ortogonal é altamente não trivial e vai ser muito útil para a gente, tá certo? Então, existe uma base ortonormal que diagonaliza
o i, ou seja, faz com que ele seja escrito apenas com componentes diagonais, o que, claro, simplifica muito a relação do L escrito nesta base ortonormal, que supostamente diagonaliza o i, e o ômega, que também está escrito nessa base ortonormal. Tá certo? Como esse cara, né, o operador de inércia, é uma propriedade do corpo, é claro que essa base que o diagonaliza vai estar grudada no corpo também, tá certo? Então, esse corpo aqui, no seu movimento aqui de rotação, sei lá, ou no movimento possível aqui de translação, essa base aqui ela vai acompanhando o corpo no seu movimento, tá certo? Então, se usarmos essa base como referencial, é claro que em geral vai ser um referencial não inercial. Essa informação vai ser muito importante daqui a pouquinho, tá bom? É claro que quando a gente começa um problema, a gente não está, né? A gente, em geral, não cai direto nessa base, tá certo? Seria muita sorte que, ao começar um certo problema, a gente escolhesse justamente a base que diagonaliza aqui o tensor de inércia, tá certo? Então, em geral, essa base tem que ser encontrada, tá certo? A gente tem que se colocar a pergunta de como, né, começando lá num certo sistema de coordenadas qualquer, como que a gente então passa daqui para essa base aqui que está grudada no corpo, tá certo? E isso a gente faz resolvendo esse problema aqui famoso da álgebra linear, né? O cálculo desse determinante, a imposição de que este determinante tem que ser zero e os lambdas que vão satisfazer os lambdas que vão fazer com que essa relação, né, seja igual a zero, vão ser os autovalores possíveis. Tá certo? A gente vai identificar eles então com i, só por uma questão de notação, e associados a esses autovalores nós temos os autovetores, né? Que são esses caras aqui, e que nesse caso, né, como a matriz é simétrica e real, a gente já sabe que eles vão ser ortogonais, tá certo? O procedimento detalhado de como fazer essa diagonalização, vocês podem encontrar na apostila, tá certo? Tá muito bem feito lá. Então, não vou gastar muito tempo fazendo aqui, até porque a gente não tem esse tempo, tá certo? Então, sigam lá o procedimento na apostila para diagonalização genérica de um operador de inércia qualquer e depois voltem para cá. A existência dessa base ortonormal especial que diagonaliza o operador de inércia nos coloca um dilema, um bom dilema, né? O dilema que a gente gosta de ter, mas um dilema ainda assim, que é o seguinte. A gente pode trabalhar com esse problema no referencial do laboratório, que a gente vai chamar do laboratório, tá certo? Que é algum referencial inercial que a gente tenha escolhido, tá certo? Ele vai ter, obviamente, a vantagem de ser inercial, ou seja, vale a segunda lei e tudo mais, só que a gente vai ter que trabalhar com um tensor genérico, tá certo? Que não vai ter nenhuma propriedade, em princípio, além da simetria, tá bom? Só que agora que a gente conhece essa base especial, a gente pode escolher trabalhar nela. É uma base que está grudada no corpo, tá certo? Ela diagonaliza o tensor de inércia, ou seja, ele vai ser diagonal, mais bonito, mas a gente paga o preço de trabalhar num referencial não inercial, tá certo? Que em princípio é bem mais complicado de trabalhar, tá bom? Não tem uma regra muito genérica do que é melhor, não, tá? A gente ganha por um lado, perde pelo outro, mas uma tendência é a seguinte: quando os corpos em questão eles têm mais simetria, né, usando simetria aqui numa acepção bem genérica, simetria, vai ser melhor, em geral, trabalhar no laboratório, tá bom? E quando a gente tem menos simetria, corpos menos simétricos, né, mais assim desajeitados, por assim dizer, aí vai ser melhor trabalhar no corpo, tá bom? Isso é uma regra geral, nem sempre é válida, mas é uma tendência, tá bom? Então, se existem casos onde é melhor trabalhar no corpo, a gente vai ter que escrever as equações de movimento no referencial desse corpo, tá bom? É um referencial não inercial, né? Então, a gente vai ter que fazer uma mudança de referencial apropriada. Para isso, a gente primeiro volta essencialmente a segunda lei no laboratório, né? A gente já viu que a variação do momento angular total de um certo sistema, ela é igual aos torques externos, a soma dos torques externos apenas, os torques internos se cancelam. E aí, também lembrando da apresentação passada, que a gente já sabe escrever
a variação do momento angular no referencial do laboratório em nome da variação aqui no referencial não inercial do corpo, né? Lembrando ainda que a gente ganha esse termo aqui associado à rotação, a gente então pode escrever, vou apagar aqui para ficar um pouco mais claro, a gente pode escrever então as famosas célebres equações de Euler, tá certo? Nosso matemático predileto aqui, que diz essencialmente o que está escrito aqui. Eu só introduzi a notação L ponto e lembrem que então o ponto aqui significa derivada no referencial do corpo, tá certo? Então essas equações aqui são de fundamental importância na dinâmica dos corpos rígidos e graças à diagonalização, quando a gente escreve, né, a gente tem três componentes aqui, né? Então três componentes. E como, por hipótese, o I está diagonal, ele só vai ter essas três componentes. Então, abrindo, né, essa equação aqui nas suas três componentes, a gente chega nessas três equações aqui, lembrando apenas que só entram as componentes diagonais, né, isso aqui ficou parecendo só entram as componentes diagonais do tensor de inércia aqui, tá bom? E lembrando que, apesar da cara um pouco inofensiva, essas equações aqui não são simples não, tá? Elas são acopladas, né? A gente tem na equação do ômega 1, a gente tem ômega 2, ômega 3. Elas são não lineares, né? Vocês vejam, a gente tem produtos aqui envolvidos, tá certo? Então, mesmo na ausência de torque, né? Mesmo que esses todos torques aqui sejam nulos, essas equações não são fáceis de resolver não, tá, gente? São umas equações que mesmo nos casos mais simples vão ser bastante desafiadoras, né? Existem muito poucos casos de solução explícita para o movimento, tá certo? Devido à complexidade dessas equações aqui, tá bom? Mas pelo menos a gente chegou nessas equações, as chamadas equações de Euler, que então descrevem o movimento do corpo no referencial próprio do corpo, aquele que diagonaliza o tensor de inércia. Para finalizar, queria falar um pouquinho de energia cinética associada a um corpo rígido, tá bom? Então vamos imaginar que a gente tem esse corpo rígido aqui em vermelho, tá certo? A gente está descrevendo ele em termos desse sistema de coordenadas aqui. E aí é claro então que se temos uma distribuição contínua, tá bom? Vamos fazer o caso de distribuição contínua aqui, para ficar um pouquinho diferente. A energia cinética T associada a esse corpo é dada por essa expressão, onde eu introduzi uma ligeira mudança de notação aqui, né? Então esse ponto aqui ele vai ser denotado por RO, e a energia cinética é simplesmente a soma da energia cinética de todos os pedacinhos aqui de volume D3R, tá certo? Então é simplesmente essa integral, tá bom? E aí escrevendo então o RO em termos da soma que está ali no desenho, né? RQ mais R, a gente passa imediatamente da primeira linha para a segunda, tá bom? Onde a gente vê três termos aqui, tá? O primeiro termo, depois de vocês manipularem um pouquinho, vocês vão poder mostrar que ele pode ser escrito em termos do tensor de inércia da maneira como está indicado aqui, tá bom? Está claramente associado então à rotação do corpo, tá certo? Então a gente vai chamar essa energia cinética de rotação, muito embora ela nem sempre tenha uma interpretação física, tá? Mas em algumas ocasiões tem, e a gente pode, por abreviação de qualquer maneira, chamar esse termo aqui de energia cinética de rotação, que escrito em termos do operador de inércia fica escrito assim. A gente pode escrever também em termos das componentes desse operador de inércia, tá bom? Então a gente vê que ele é quadrático aqui no ômega, assim como a energia cinética de translação é quadrática nas velocidades, tá bom? Existem casos especiais para esse ponto RQ aqui, e talvez o mais interessante deles seja quando o RQ for o centro de massa do corpo, tá bom? Porque quando isso acontecer, meio que por construção, esse terceiro termo aqui vai ser zero, tá certo? Sobra só esse primeiro termo e este segundo termo, que vai dar esse cara aqui. E a gente fica então com essa energia cinética, né? Com a energia cinética de rotação escrita em nome do momento de inércia, desculpem, do tensor de inércia relativo ao centro de massa, tá bom? E mais a energia cinética associada ao centro de massa, né? Como se um corpo de massa M, como se um ponto de massa M estivesse se movendo ali
junto com o centro de massa, tá bom? Essa decomposição aqui vai ser bastante útil porque a gente vai escolher isso com muita frequência, né? Esse RQ aqui, ele vai ser igual ao R centro de massa. Tá bom, gente? Então, acho que por essa apresentação é só, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. A gente vai ter mais uma apresentação ainda de corpos rígidos. Então, aguardo vocês lá. Até a próxima.